ser humano tem, né, de fazer um contato realmente e ver se existe alguma coisa, né, de outro planeta, que eu acredito hoje que exista, sim. E eu teria, se tivesse jeito de conversar, eu teria conversado na boa. O professor Lúcio Barbosa diz que registrou o pouso de uma nave espacial no interior do Mato Grosso do Sul. Ele e o repórter Ed Polo foram até o local onde estão as marcas da espaçonave. Opa, tudo bem? Como é que o senhor está? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, senhor? SBT Repórter, estamos fazendo uma matéria sobre extraterrestres e o senhor parece que fez contato com um deles. Como é que foi? Eu fiz algumas vezes contato, sim, desde da minha infância, né? Mas nesse local aqui é o local que eu mais fiz contato com Foi eles. aqui mesmo? Não, foi no morro, numa montanha próxima aqui e na margem de um riacho onde tem as marcas dos pousos da nave. A nave pousou aqui? Pousou. O senhor tem prova disso? Pode mostrar pra gente? Tenho os rastros da nave, tenho pedras que eu achei na montanha e algumas fotos. Podemos ir lá então? Podemos, com certeza. Então vamos lá, acompanhar. Segundo o professor, uma nave extraterrestre pousou bem aqui. O local foi exatamente aonde, professor? Foi no riacho aqui pra baixo, um pouquinho, dá uma caminhada aí, mas nós chegamos lá. Então vamos lá. É ali, ó. É aqui? Bem... Aqui, ó. É aqui. Aqui desceu a nave. Tem um rastro aqui, outro ali e outro ali. É um triângulo. Um pé aqui, outro pezinho ali. O rastro, ela derrete a pedra quando ela encosta o pé no chão e fica esses sinais. E aqui? Essa nave era como? Era uma forma triangular. Ela não era uma forma discoide. Que tamanho ela tinha? Ela era mais alta que a gente, numa dimensão que cabia 2 pessoas dentro. E os seres que desceu de dentro dela não eram os seres baixinhos, eram mais altos que a gente também. Magrinho, a cabeça desproporcional ao corpo e movimentos lentos. O que eles disseram para você? Disseram para mim que eles estavam me visitando e que eles eram responsáveis pela genética humana na Terra. Bom, essa pedra aqui, mas parece, na verdade, um disco voador, foi encontrada nesse local onde estamos agora, e segundo o professor Lúcio, foi um presente deixado por um extraterrestre, que como prova de sua passagem por esse lugar, deixou um recado para o professor, permitiu que tirasse a foto da aparição da nave no dia seguinte. A nave é aqui, ó, segundo o professor, tem uma outra foto, a nave de novo aqui, e mais uma foto aqui, ó. O mais interessante de tudo isso é que essas 3 fotos foram tiradas exatamente desse local onde estamos. O professor vai nos explicar. Essa foto foi tirada exatamente daqui? Daqui. Eu estava sentado aqui à tarde, bem tardezinha, e o disco voador estava sobrevoando aquela montanha, ao lado dessa árvore, lá na montanha. Aí eu fotografei ele lá, que é essa foto aqui, exatamente do lado do tronco da árvore. Ela aparece lá em cima das montanhas. E as outras 2 fotos, eu desci mais na beira do riacho, ele se aproximou e eu consegui fotografar ele ainda aparecendo à beira da montanha, também a borda da montanha. Esse também, ele estava mais alto um pouco, eu registrei 3 momentos deles no voo. Bom, segundo o professor, essa árvore é aquela ali? Não, é essa aqui. Essa árvore? Nesse rumo aqui, ó. A árvore estava com folha, agora ela no IP, caiu a folha e está florida. Mas ela estava com folha verde, é bem aqui, nesse rumo aqui. Então, essa é uma árvore, e você só estava bem no meio. Essa é aquela e essa outra, essa aqui. É isso mesmo. Ela estava aqui, no meio das 2 árvores. E eles deixaram essa pedra como prova de que eu pudesse provar para as pessoas que eles existem, que eles estão aqui. E deixaram eu fotografar a nave para que eu provasse para as pessoas que os ETs existem e que eles estão aqui querendo se comunicar com as pessoas. O geólogo Gilson Martins, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, não tem dúvidas. O presente recebido pelo professor Lúcio é de outro mundo. Não houve assim, nenhuma ação humana no sentido de dar aquele formato, dar aquele equilíbrio, aquela simetria que aquela peça tem. O fato dela aparecer com um disco voador chama a atenção. Exatamente, isso realmente chama bastante atenção. E aquele giro, né, tão equilibrado que ela tem chama bastante atenção.
Já o especialista Ricardo Correia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atesta que a foto do disco voador tirada pelo professor Lúcio é autêntica e, portanto, não se trata de uma montagem. O que nós podemos observar é que as bordas não estão bem definidas, em contrapartida com os galhos e folhas que podemos observar aqui na montagem do ambiente. Isso quer dizer o quê? O que nós temos é que esse objeto estaria depois das árvores, estaria após essas árvores. E outra coisa interessante, não é um material inserido no próprio negativo, justamente pela análise de bordas e também pela análise de cores do ambiente em volta. Eu posso afirmar que eu tenho um objeto verdadeiro, esse objeto foi realmente fotografado, ele está após as árvores, esse objeto é real. Agora eu não posso afirmar se é um disco voador, se é uma caixa de sapato ou é um sabonete. Eu posso afirmar que é um objeto real, está dentro dessa foto e ele está além das árvores. Jaime Malsan é um estudioso dos fenômenos extraterrestres. Há mais de 10 anos ele coleta dados e documentos sobre as aparições de discos voadores e ETs em todo o mundo. Ele nos entregou aqui um documento da polícia da Cidade do México, com data do dia 14 de fevereiro de 2000, e que se constata que apareceu um objeto voador sobre uma escola às 2h20 da manhã. E o documento diz que esse objeto tinha aproximadamente 15 metros de largura, estavam uns 30 metros de altura, e depois se abaixou para 3 metros. A polícia cercou a escola, o objeto foi visto por aproximadamente 50 pessoas, mas ninguém tirou uma fotografia, ninguém gravou uma imagem, porque eram 2h20 da manhã e não havia nenhuma máquina fotográfica por perto. Esse fenômeno foi constatado, inclusive, pela torre de controle do aeroporto. ¿Sí, señor Jaime? Sí, así es. Recibieron llamadas de diferentes lugares de la ciudad, no lo vieron en el radar, entonces salieron al exterior de la torre y lo vieron a simple vista durante más de 1 hora alrededor de la Ciudad de México. También 7 reporteros, 7 periodistas estuvieron en el lugar de los hechos y constataron que esto fue verdad. No hay duda, realmente sucedió. Bem, os policiais depois descreveram como era esse objeto e ele é muito parecido com o que nós vamos mostrar agora, que é a imagem mais importante do mundo até hoje de um disco voador. Por favor, nos mostre e explique e fale. Este video fue grabado el 6 de agosto de 1997 en el suroeste de la Ciudad de México. Estaba lloviendo, levantó la neblina y entonces apareció este objeto. Estos jóvenes tenían una cámara cerca de ellos y pudieron grabar estas imágenes que son las más impresionantes. Esto, pues de alguna manera, nos daba a entender que muy pronto podría ocurrir un descenso en la Ciudad de México, que fue lo que ocurrió el 14 de febrero. Como que nos han estado avisando qué es lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Nos anticipan, nos acondicionan y esto ha sido, pues, muy concientizador, porque en la Ciudad de México y en el país el 80% de los mexicanos cree que todo esto es verdad. Uma outra imagem sensacional está intrigando as pessoas que se interessam pelo assunto OVNI. Os destroços de um disco voador estariam escondidos num misterioso galpão nos Estados Unidos. No mundo todo, a ufologia fascina o público. No Brasil, o interesse pelo assunto é tanto que uma das revistas de grande circulação no país é exatamente aquela que trata dos OVNIs. E foi a revista UFO que conseguiu os direitos do extraordinário filme sobre o que seria o interrogatório de um extraterrestre e que vamos reexibir agora. A seguir, você vai acompanhar a repercussão em todo o mundo.
cientistas empenhados em descobrir a origem do filme que traz o que seria um interrogatório de um extraterrestre. As opiniões são polêmicas. O filme seria uma verdade ou uma farsa? Io ho immediatamente concluso che fosse reale. C'è un buon numero di ragioni a farmelo credere. Ho visto moltissimi falsi, ho visto artefatti veramente belli. Ma c'era una qualità in quell'intervista, c'era una qualità in quella piccola figura, c'era una tale particolarità in quegli occhi che non ho avuto la sensazione che fosse falsa. Mi ha colpito profondamente a livello emozionale e ho tratto le mie conclusioni. Per quanto possa valere la mia opinione, credo che sia un reale segmento di una reale intervista ad un alieno. Certo, io devo essere uno scienziato e quindi devo essere scettico. Comunque posso dirvi soltanto che non so se il filmato dell'intervista all'alieno sia reale o meno e forse non lo sapremo mai. Se è un falso è fatto molto bene. Comunque una cosa che mi ha molto impressionato ed interessato della storia di Victor è il tipo di informazione che principalmente l'alieno ha fornito al governo americano. Mica, solo spirituale. A proposito dell'universo olografico in cui tutto è in connessione con il tutto. Penso che un ciarlatano, un impostore, avrebbe prodotto piuttosto un'informazione sensazionalistica su una minaccia aliena, o chi lo sa, ma non informazioni profondamente spirituali e filosofiche che sono indubbiamente preziose. Non ho un'opinione definitiva se sia reale o meno. Non ho idea di che cosa possa essere. Se questo film è reale, è parte della nostra storia e dobbiamo abbassare la testa e vergognarci. No próximo bloco, a mensagem do cosmos para os seres humanos. Nós voltamos já. Em ufologia, o repórter Christian Coach vai ao Ceará, onde faz uma descoberta incrível. Ali um professor guarda 7 chaves, o que é talvez a mais importante prova da existência de vida fora da Terra. O Reginaldo Ataíde estuda ufologia há 40 anos e ele tem algo muito interessante, que é uma gravação de um diálogo entre um extraterrestre e uma pessoa da Terra. Como surgiu essa gravação na mão do senhor? Essa gravação nos foi entregue por Antônio Alves Ferreira, um abduzido. Abduzidos são aquelas pessoas que são sequestrados pelos ETs. Exatamente, são seres que são sequestrados pelos ETs, mantêm contato lá com os ETs e adquirem ou transmitem alguma coisa. É um contato imediato de 3º grau. E essa pessoa gravou a conversa com o extraterrestre. Exatamente, ele, de posse de um gravador dado pelo promotor público, ele gravou todo o diálogo. E o que dizia essa fita? O diálogo, ele fazia perguntas, ele tinha 16 anos de idade, analfabeto, ele fazia perguntas sem nexo. Por exemplo, o seu rosto é assim e você usa máscara. De onde vocês são? O que vocês querem fazer aqui? O que vocês querem comigo? E o que eles responderam? Eles responderam que eles eram de Próton, um planeta de fora do nosso sistema solar, e que estariam aqui fazendo observações, e que ele havia sido escolhido para tal. Como é que era a fisionomia desse extraterrestre? Ele tinha a cabeça grande, cabelo, esses eram cabeludos, tinha os olhos grandes, boca fina, nariz pequeno. Corpo disforme para o tamanho da cabeça. Durante vários dias, os engenheiros de som do SBT, usando um equipamento sofisticado, tentaram melhorar a qualidade do som original da fita para que se pudesse entender melhor a conversa entre o rapaz da Terra e os ETs. 30 anos depois do encontro, a gravação estava danificada em alguns pontos. Finalmente conseguimos recuperar boa parte da fita. O que você vai ouvir agora nunca antes foi apresentado na televisão brasileira. É uma fita inédita com vozes atribuídas a ETs vindos do planeta Próton. Acompanhe com atenção. E como era a nave por dentro?
A nave por dentro, segundo a declaração, ela era muito luminosa e o céu, como ele falou, que era o teto da nave, era muito escuro. E quanto tempo permaneceu dentro da nave? Um dos períodos em que ele foi, ele passou 3 dias. E como ele entendia a linguagem dos ETs? Os ETs, quando eles tentaram os primeiros diálogos, eles não se entendiam. Depois eles colocaram um capacete na cabeça do Antônio Alves Ferreira e o Antônio Alves começou a traduzir tudo que eles falavam. E eles também, automaticamente, traduziam tudo que o Antônio Alves Ferreira falava em português. Tem muita gente que está nos assistindo e que não acredita na existência de ETs, de povos que vêm, sequestram humanos aqui, porque as pessoas têm o direito de acreditar ou não. Até hoje não existe nenhuma prova material que os ufólogos trouxeram, assim, que realmente comprove a existência de extraterrestres. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é um engano muito grande. Nós temos provas concretas da existência dos discos voadores e, logicamente, seus tripulantes, os ufonautas. Quais provas? Nós temos cabelos de anjo, que é uma substância leitosa que é liberado do UFO quando ele desacelera em baixa altitude. E temos fragmentos de discos voadores. E onde se encontram essas provas? Eles se encontram no nosso cofre, no Centro de Pesquisa Ufológica do Ceará. O senhor pode mostrar pra gente? Olha, geralmente nós não mostramos essas provas, porque não nos interessa também que acredito e não acredito. Mas nós vamos abrir uma exceção especial para vocês do SBT. Nós vamos no CPU e lá eu vou lhe apresentar estas provas concretas. Ok, bom, ele está dizendo que existe um pedaço de nave espacial, então vamos lá ver. Muito bem, por uma questão de cautela da nossa parte, nós não sabemos que poderia advir de um negócio desse, né? Então nós geralmente usamos luvas, principalmente ao pegarmos nos cabelos de anjos e nos fragmentos de UFOs, né? Uhum. Vamos então? Então vamos ver. Esse qual é? Estes são os fragmentos de discos voadores. Eram 3, nós entregamos um para um colega nosso dos Estados Unidos para fazer uma análise e não nos enviou ainda o que poderia ser. Porque, eu vou ser sincero, para mim parece apenas um pedaço de metal comum, até bem leve como alumínio. O senhor fez uma análise nisso? Bom, nós mandamos para os Estados Unidos fazer a análise e nós não recebemos ainda o resultado dos norte-americanos. Entretanto, nós sabemos que é alumínio, porque a composição, os metais em todo o cosmos são os mesmos que temos na Terra. Vai depender da qualidade, da quantidade de pureza, percentual de pureza de cada metal usado em outros planetas. Mas todos os metais existentes na Terra existem no cosmos. E como o senhor conseguiu isso? Isso aqui foi um objeto discoidal que explodiu há 30 anos atrás. Discoidal é um tipo de disco? De disco. Em Goiás, numa fazenda. Então, depois o exército foi lá, cercou, proibiu as pessoas de entrar e sair no local. E pegaram todos os pedaços que existiam. Depois, alguns ufólogos foram lá, balançaram as folhas das árvores e as palmeiras e caíram alguns fragmentos. Alguns, quase 300 fragmentos. Esses fragmentos foram distribuídos entre ufólogos, os mais
destacáveis, né? E nós ficamos com 3 fragmentos, dos quais um, como eu falei, foi enviado para os Estados Unidos. Então o senhor foi no local que a princípio teria caído um disco voador? Exatamente. Balançou as árvores para ver se tinha alguma coisa, porque o pessoal da segurança já tinha retirado tudo. Exatamente. E caíram esses pedacinhos não aqui. Não só eu, vários ufólogos estiveram no local fazendo isso. Ufólogos ou não, curiosos e tudo mais. Ok, bom, para quem acredita, está aqui, pedaço de um disco voador. Dá para calcular mais ou menos que tamanho que tinha essa nave? Não, segundo nos informaram lá, ela deveria ter aproximadamente uns 5 a 6 metros de diâmetro. Né? E o formato? Discoidal. Disco, em forma de disco. Disco voador. Bom, o senhor falou que tem mais alguma coisa para mostrar pra gente. Sim, além dos fragmentos de discos voadores, nós temos cabelos de anjo. Tá, então vamos guardar direitinho, porque realmente, se for comprovado, isso daqui viajou anos-luz, né? Então, com cuidado aqui, dá licença. Agora é o cabelo de anjo. E o que é cabelo de anjo? Cabelo de anjo é uma substância liberada do UFO quando ele desacelera e se aproxima mais da Terra. É um líquido que sai da nave? É uma espécie de teia de aranha com a cor de mel. À medida que ele se aproxima do solo, ele evapora. Só que nesta ocasião, o UFO vinha tão baixo que o cabelo de anjo chegou a tocar a areia e juntou-se a areia ficando granulado, como vocês puderam ver aqui. Então vamos tirar com cuidado aqui. Para ele não cair. Pronto. Isso é uma das provas que nós temos mais ciúme no CPU. Porque... Quase, hein? Bom, tá aqui. Porque... Isso, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Pois não. Quando o disco pousa ou decola, ele libera uma substância, um líquido, que em contato com o solo deu origem, no caso a areia, deu origem a essa pedrinha aqui. Ele, não são todas as vezes que ele toca o solo. Que quando o UFO desacelera na sua aterrissagem, ele automaticamente libera essa substância que nós não sabemos o que seja. Isso aqui ainda não foi feita nenhuma análise? Neste caso, o UFO estava tão baixo que a substância, o cabelo de anjo, chegou a tocar na areia da praia do Futuro, e juntou a areia, granulou. Você vê que tem fragmentos de areia aqui, ó, pedaços com areia, né? E pedaços, o cabelo de anjo praticamente puro. Isso aqui é uma raridade. Alguns americanos já estiveram aqui e tentaram levar pedaços dessa substância para eles. E nós não demos, porque isso deve ficar no Brasil. É nosso. Quer dizer, o senhor não vende de jeito nenhum, não isso daqui vendo, é não troco. patrimônio aqui do centro. É um dos mais importantes que nós temos aqui no centro de pesquisa. Fizemos várias tentativas, mas até o fechamento deste programa não havia sido possível um contato com o homem que há 30 anos conversou com os extraterrestres. Antônio Alves, hoje com 46 anos de idade, estaria morando em Brasília.